Olá, queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é uma conversa sobre uma coisa que uma paciente falou para mim e eu gostaria de conversar com vocês uma reflexão sobre isso, o medo, quando somos paralisados pelo medo. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e aqui a gente conversa sobre medo, ansiedade, tristeza, depressão, estresse e muitas coisas, dúvidas como as que vocês me enviam e eu espero que se você está aqui pela primeira vez, você inscreva-se aqui no botão vermelho, ative o sino das notificações e depois dá uma olhada nos vídeos deste canal que podem ajudar você. Eu já falei sobre medo em um outro vídeo e medo é um tema que sempre gera uma série de discussões, uma série de reflexões, na verdade. A gente pode entender o medo como emoção e o medo como sentimento. O medo como emoção primária, uma emoção de proteção, que eu já falei sobre ele aqui nos nossos vídeos sobre crises de pânico, por exemplo, crises de ansiedade, um estado aumentado de resposta do nosso corpo em relação a uma ameaça. Quando a gente está falando de medo, emoção, a gente está falando de reação corporal, né? Aquela reação de descarga de cortisol, nosso hormônio de estresse, de adrenalina, de taquicardia, de resfriamento das extremidades, né, das mãos, dos pés, de uma sensação estranha pelo corpo. E isso é uma reação esperada que aconteça diante de uma ameaça. E aí, algumas pessoas têm reação de luta, outras têm reação de fuga e outras têm reação de congelamento. Aquelas pessoas ficam paradas no momento em que acontece alguma coisa, completamente paralisadas naquela situação que pode, de fato, protegê-las se elas ficarem paradas por alguns minutos, como, por exemplo, numa situação em que você é abordada por um assalto, uma situação como essa. E sim, isso pode proteger. Mas algumas pessoas ficam congeladas por mais tempo e ficam, de certa forma, de fato, completamente desnorteadas ao sair daquilo ali. E a gente pode ter uma reação de congelamento, que a gente vai falar agora, simbólica. Não a reação de congelamento de uma situação de medo agudo, mas pensando na parte medo-sentimento. Sentimento que pode surgir a partir de situações vividas anteriormente, de situações que você passou na vida e que hoje você tem medo por conta dessas situações e não necessariamente pela existência de um trauma, mas por uma necessidade de se proteger. É quando se pensa em algo e aí se tem um sentimento de medo, de insegurança. Quando se tem um medo exagerado, quando o medo é acima do esperado que uma pessoa tenha de reação em determinada situação, é claro que aí a gente está falando de transtornos mentais, especialmente quadros fóbicos, né? Pode ser uma fobia específica, como uma fobia de avião, uma fobia de agulha, de sangue, né? Que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, se você não viu, dá uma olhada no card. E a gente está falando também de quadros traumáticos, né? De transtornos de estresse pós-traumático, em que a pessoa pode ter flashes do acontecido, sonhos vívidos com o acontecimento e se sentir paralisada na vida em relação a isso e realmente até desenvolver um quadro depressivo secundário a isso. Mas a maioria das pessoas não vive um medo como um medo em um transtorno mental, em um quadro desses que eu falei. Ela não vive um transtorno de ansiedade de fato diagnosticável, ela vive um medo que paralisou a vida por conta da dificuldade de tomada de decisão decorrente desse medo. A maioria das pessoas não tem um medo de transtorno, mas um medo por questões psicodinâmicas das vivências e da forma como nós vivemos hoje o nosso mundo. Nós temos um mundo cheio de ameaças,
né? Cheio de situações em que a gente tem que se proteger. E é como se a gente precisasse acertar sempre. E aí entra o que a minha paciente falou para mim. Ela disse que se sente paralisada pelo medo. E não porque de fato ela está com um transtorno fóbico. Isso era uma conversa decorrente de outras coisas e ela se sente paralisada pelo medo de tomar determinadas decisões. E dentro da conversa, e aí que a gente entra na reflexão para fazer com vocês, a maioria das pessoas tem uma paralisia da tomada de decisão por necessidade de garantia na escolha. Necessidade de ter a certeza de que a tomada de decisão vai ser a certeira, a correta e nada, absolutamente nada, vai dar errado naquela tomada de decisão ou absolutamente nada vai sair do que tá bom nesse momento, né? Do controle nesse momento. Só que isso pode ser extremamente paralisante, porque na verdade isso é impossível acontecer. Nós não temos como ter garantia de 100% de que uma tomada de decisão não vai ter nenhuma coisa que vá sair ali do controle ou que vai sair exatamente como a gente gostaria. E é aí que entra nós termos cuidado com esse estado de paralisação, não começar a ser normalizado na vida e esse virar um estado permanente de desconforto na angústia, que algumas pessoas chamam de zona de conforto, e eu não gosto muito dessa expressão porque muito provavelmente a pessoa que tem uma necessidade de tomada de decisão e ela não toma porque ela tem medo, ela não está numa zona de conforto, ela está desconfortável e vivendo uma angústia, mas ela está em um desconforto conhecido. Porque a dificuldade da pessoa é um desconforto desconhecido que pode estar à frente e ela não sabe lidar, porque nós temos necessidade de controle muitas vezes. E pessoas muito ansiosas são ainda mais controladoras nesse sentido. Tem uma dificuldade enorme de lidar com um resultado que não está programado ou algo que ela não quer, na verdade. Porque é uma dificuldade na entrega, né? Se você for pensar. Nós temos essa dificuldade, né? A gente está aqui num mesmo sistema e vivemos um mundo em que a gente tem respostas rápidas para diversas coisas. Respostas rápidas, se eu estou com fome, eu peço muito rapidamente uma comida. Se eu estou com necessidade de conversar com alguém ou mesmo querer um relacionamento afetivo ali rápido, independente da qualidade, isso a gente não vai falar sobre, mas eu tenho um aplicativo que me traz alguém, inclusive em casa, tudo rápido. E às vezes, quando se tem que ter uma resposta pessoal um pouco mais demorada para uma angústia sua, mais complexa e que exige uma elaboração maior, parece que se está errado, porque na verdade não se sabe a resposta de forma rápida e é como se você fosse uma pessoa que não tomasse decisões. Mas eu queria lhe dizer que, na verdade, existem sim decisões em que você, de fato, vai demorar um pouco mais para tomar por conta de uma série de fatores colaterais importantes que precisam ser considerados. Mas a gente precisa ter um enorme cuidado sobre isso para não esperar a ausência completa de medo para que uma decisão seja tomada. Porque esperar a ausência completa de medo é ter 100% de garantia em uma tomada de decisão. E isso nunca vai acontecer. E por nunca acontecer, nós temos que nos cercar daquilo que nós chamamos de probabilidades e daquilo que nós podemos fazer de antemão, pensando nas coisas que podem acontecer de pior em uma determinada decisão. A gente se cerca de cuidados, se cerca de precauções mais racionais nesse sentido, mas garantia de 100% nós nunca vamos ter. E aí a gente não pode confundir o medo de tomar decisão por querermos 100% de garantia com o transtorno mental.
com ser o seu quadro por algum motivo, né, de que você tem, por algum quadro que você de fato trata, isso ser o que está gerando dificuldade em alguma coisa que você precisa resolver. Pode ser que seja do seu quadro, pode ser? Pode. Se você tem um transtorno de estresse pós-traumático, se você tem um quadro fóbico específico sobre determinada coisa, aí a gente compreende. E aí sim se trata do quadro que você tem, mas não é o que a maioria das pessoas tem. Não é a dificuldade que a maioria de nós enfrenta. Queremos garantias, elas não existem. Então não espere a ausência de medo. Comece a se cercar de autoconfiança para a tomada de decisão. E como que a gente faz isso quando já está há muito tempo se sentindo paralisada pelo medo? Comece tomando pequenas decisões. Pequenas decisões, pequenas mudanças ao longo do dia são extremamente transformadoras para decisões maiores. Então, essa semana, faça uma coisa diferente que você não tem feito. Uma única coisa. Algo que pode estar relacionado com o seu autocuidado, alguma pessoa que você precisa falar, alguma burocracia que você precisa resolver, ou mesmo uma caminhada que você se promete há muito tempo fazer. Uma única decisão essa semana. E comece a construir a sua autoconfiança e a perceber a sua capacidade de se movimentar. E depois de fazer isso, agradeça a si mesmo, a si mesma. Orgulhe-se por ter tomado uma pequena decisão a seu favor. E comece esse movimento de pequenas coisas no seu dia a dia para começar a mostrar para você a sua capacidade de se mover, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco sobre isso. Se você gostou, clica no curtir. Se não está inscrito ou inscrita nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações e até o nosso próximo vídeo.